Nós somos lá do Rio de Janeiro, estamos morando agora em São Paulo. Durante 14 anos, quando falo nós, eu e minha esposa, nós pastoreamos uma comunidade, uma igreja local, lá no Rio de Janeiro, uma cidade chamada São Gonçalo, a comunidade do Rei, e lá nós pastoreamos por 14 anos, e além de pastorearmos uma igreja, nós liderávamos também há 14 anos uma sala de oração. Então, todo mundo sabe o que é uma sala de oração? Quem não sabe o que é sala de oração? Sala de oração é uma sala... Vocês são proféticos demais, gente. Meu Deus. Sala de oração é uma sala que tem oração e adoração. E a gente está envolvido com isso há muitos anos, porque Ele é digno. E só por isso. Tem vários outros motivos, mas só esse é totalmente suficiente. Nós estamos lá porque Deus merece que a gente esteja lá glorificando o nome dEle. E a gente fez isso por 14 anos e recebemos um convite do Desascope para poder liderar também a sala de oração e a equipe de adoração e pastorear a comunidade junto com eles. E nos mudamos para Bragança Paulista, em São Paulo. Então, desde dezembro do ano passado, estamos lá servindo com aqueles irmãos. E a saúde está boa. E é isso. Adoração e música tem tudo a ver com aquilo que a gente tem feito durante muitos anos, e eu fico muito feliz quando somos chamados para poder, para algum evento, para ser falado disso. O Wesley, agora há pouco no carro, a gente estava conversando, e ele perguntou, porque eu estava conversando com ele, que a gente pouco tem aceitado agendas, convites de agenda que chegam para a gente, e a gente está priorizando isso só em igrejas de amigos, por causa que a gente gosta de ficar na igreja local, e a gente não tem pretensão de ser pregador itinerante maluco que não tem uma casa para ficar e fica só rodando para lá e para cá e depois morre de burnout, né? Então a gente quer ter vida de igreja local, viver de verdade, estar lá junto com os irmãos, na casa um dos outros, e 2 vezes por mês a gente se propôs a sair, então a gente acaba indo mais em igreja de amigos nossos. E aí ele perguntou, cara, mas o que te fez vir aqui? Porque a gente não se conhecia até então. E aí eu dei alguns motivos para ele, mas um dos motivos que tocou muito meu coração é que 90% das igrejas que nos chamam querem música primeiro e palavra depois. E quando eles fizeram o convite, eles falaram, então, a gente queria que vocês viessem só para vir no domingo de manhã pregar sobre adoração. Se der para fazer uma música lá também, top. E aquilo ali ganhou meu coração, porque muito mais do que a gente quer cantar, a gente quer ensinar sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu queria fazer uma pergunta aqui, quantos aqui não são músicos, não tem nada a ver com música, você canta desafinado, você é péssimo, assim, levanta a mão. Tem muita gente péssima aqui, que maravilha. Que alegria, e não é irônico o que eu vou falar agora, que alegria e privilégio poder hoje falar sobre adoração para essa quantidade de gente que não tem nada a ver com música. Obrigado, meu Deus! Normalmente, quando a gente é chamado para falar desse assunto, é sempre para músicos. E é legal falar para música, a gente ama falar para músicos mesmo, mas só músico que ouve sobre esse assunto, velho. E a igreja não ouve como se esse assunto só fosse para músico. E aí está um grande erro. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com vocês. Antes disso, deixa eu fazer o meu merchan. Eu e Dani lançamos esse livro há uns 2 meses, sei lá, atrás, chamado Cultura de Louvor. E o subtítulo é Ferramentas para um Louvor Bíblico e Vibrante na Igreja Local. Então, a gente escreveu esse livro baseado em tudo que a gente viveu. Eu e Dani, a gente lidera a adoração juntos há 18 anos. E a gente foi detectando algumas coisas na igreja que a gente viu que precisavam ser mudadas. E não é um livro teórico, tipo coach, tá ligado? Pronto, falei rápido, para ninguém ouvir, porque vai, né? Assim, o cara sabe nada, ele lançou um livro de uma ideia que ele tem. Nós pastoreamos 14 anos uma comunidade local, e o experimento de tudo aquilo que a gente cria sobre esse assunto foi desenvolvido numa igreja local. E uma igreja local não é um movimento. Uma igreja local tem criança, tem idoso, tem mãe de tá com neném. Então não é só eu chegar para o jovenzinho novo que gosta de vir chapar e falar, tu tem que adorar. Não, agora a gente tem que ensinar
a mãe que está amamentando, e é uma fase tão difícil para as mães, sim ou não? Tipo assim, cara, Deus continua sendo digno mesmo nessa hora. É falar para o idoso que, tipo, não era para você adorar e levantar suas mãos só quando você era adolescente. Levantar a mão para Jesus não é só quando você é novo convertido ou jovem, é para cristão, é para quem tem o Espírito Santo. Então a gente começou, eu lembro que um dia, de milhões de vezes que eu fui liderar a adoração na própria igreja local que eu pastoreava, e isso deve ter uns 10 anos atrás, e eu lembro que naquele dia alguma coisa aconteceu que a gente fica brincando que é céu de bronze. Estava fechado, já viu quando você ora, parece que bateu no teto e voltou, e Deus não está ouvindo nada, e ninguém está se envolvendo com nada, e aquilo me deu uma angústia. E eu fiz jus ao meu nome e falei com minha esposa, amor, eu vou ter que dar bronca na igreja, velho. Que como que a igreja, diante de Deus, ela não se expressa e não sei o quê. E aí Dani, com sua sabedoria, falou, então, não adianta bater na igreja. Porque a gente já tentou bater na igreja, dizendo qual é o certo, e não adiantou. E a gente descobriu que o caminho de bater na igreja é o caminho mais curto, mais fácil, que despeja a nossa ira contra a igreja e não resolve de nada. E a gente descobriu que o caminho que funciona é um caminho mais longo, mais trabalhoso, mas que a longo prazo a gente colhe frutos, que é ensino. Ensinar a igreja o porquê que nós precisamos, por exemplo, num culto público, adorar a Deus. Então esse livro foi inspirado nessas reflexões. O livro se chama Cultura de Louvor, mas um dos nomes que eu gostaria também de ter dado era Respondendo à Glória de Deus. Esse livro fala sobre quem Deus é, os atributos de Deus e como Ele merece que a gente responda a quem Ele é. Então, eu queria muito indicar que você comprasse esse livro, não só você que é músico, porque não é um livro para músicos, mas você que nunca foi numa conferência de louvor e adoração, porque só músico que vai nessas conferências. Então, você que nunca foi, nunca ouviu sobre o assunto, também tem acesso a esse livro, compra esse livro. E a galera da música, mais ainda, porque vocês ainda vão servir com isso aqui na igreja, né? Então, para vocês, então, obrigatório. Tá bom, gente? Intro dada, grande, mas dada essa introdução. Eu queria então falar sobre adoração. Queria só dizer que Dani não está com a gente aqui agora, né, por essa manhã, porque ela teve essa madrugada inteira. Nós estamos virados, porque ontem Dani teve uma crise renal. E enquanto a gente estava aqui, a gente teve que ir mais cedo. Ela achou que era uma cólica menstrual, mas a gente já teve alguns problemas, tanto eu quanto ela, de crise renal. E quem já teve sabe o quanto que esse negócio dói. E ela está lá no hospital, passamos a madrugada toda no hospital e ela está lá até agora sendo cuidada, sendo tratada lá, por isso que ela não está aqui com a gente agora pela manhã. Queria falar então sobre adoração, louvor, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que louvor e adoração não é uma palavra só. Porque parece que toda vez que a gente fala louvor e adoração, parece que é ou é nome e sobrenome, ou é uma palavra grandona, né? Louvor e adoração. A gente às vezes nem sabe qual é a diferença de louvor e adoração. O que é louvor? O que é adoração? Qual é a diferença que existe entre eles? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. E tanto louvor quanto adoração têm a mesma definição, mas elas vão se dividir em algum momento que eu vou falar depois. Mas o conceito de louvor e de adoração mais simples e mais correto que eu já vi não é aquele mais conhecido. Talvez eu perguntar para vocês, principalmente que não estão ligados à música, enfim, que não estudam muito sobre esse tema, e eu perguntar o que é adoração, provavelmente a primeira resposta que vai vir na tua cabeça é que adoração é um quê? Fala, gente. O pessoal agora, só porque eu falei que ia estar meio que errado, o pessoal, não, eu não vou falar nada. Ele já falou antes que está errado, eu vou falar. Adoração é estilo de vida. Quem já ouviu isso? Só que assim, adoração e estilo de vida não responde o que é adoração. Porque ser fitness é um estilo de vida, sim ou não? Que eu não tenho, inclusive. Dá para perceber. Mas é um estilo de vida. E isso não responde o que é ser fitness. Ser vegano é um estilo de vida, mas isso não define o que é ser vegano. Então, adoração é um estilo de vida, tá? Mas isso não define o que é adoração. Isso define como você vai viver a adoração. Mas o que seria adoração? Adoração é uma resposta que nós damos a uma revelação que nós temos sobre Deus.
Nós temos uma revelação e nós vamos conhecer a Deus por toda a eternidade. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Cristo. Então nós vamos conhecer a Ele, a vida eterna. Durante toda a história nós vamos conhecer Ele. Então, a adoração é uma resposta que nós damos a uma revelação que nós temos de quem Ele é. Então, por exemplo, quantos aqui já tiveram muito apertado de grana e não tinham dinheiro para pagar uma conta, e aí Deus usou uma situação específica de um dinheiro que você não imaginava e que entrou, e que alguém te ofertou, que entrou numa conta? Quem já passou por isso? Quando essa situação aconteceu, como que você reagiu? Você ficou assim, caramba, que legal, hein? Bacana. Foi assim que você reagiu? Você reagiu como? Primeira coisa que você quis fazer, contar para as pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes. Tipo assim, cara, lembra aquela conta que eu falei? Então, isso a gente pode fazer um paralelo de adoração e resposta com isso. Quando você tem uma revelação, você se impressiona e você responde de alguma forma. E nesse caso, a gente, quando tem uma conta e a gente fala, uau, Deus cuida mesmo. Nós acabamos de ter mais uma vez uma revelação de que Ele é um Pai que cuida. E isso, por mais que a gente já saiba desse conceito, por mais que Ele já tenha... nós já temos percebido o cuidado dele de outras vezes, toda vez que nós vemos isso, nós ficamos impressionados novamente. E nós respondemos isso de alguma forma. Isso é adoração. Responder a quem Deus é. Amém? Eu queria mostrar isso nas Escrituras. Lá em Salmo 63, versículo 3. Vai aparecer aqui? Não, só para eu saber. Se não, tudo bem, é só para eu saber. Que às vezes tem igreja que eu vou lendo, então a Bíblia diz, aí eu começo a ler, a igreja conclui. Cara, essa igreja é bíblica mesmo, cara. O pessoal conhece todos os versículos, assim, decorado. Aí depois eu vou perceber que tava tudo, um fofoqueiro botou tudo lá atrás. Salmo 63, versículo 3. Vamos fazer o seguinte, vamos no versículo 2. Vamos fazer o seguinte, vamos no versículo 1. Nem eu estou anotado aqui o versículo 1, vou abrir junto com vocês. Salmo 63, versículo 1. Olha só. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. O que Davi está fazendo aqui? Está buscando. Beleza? Então pensa. Primeiro passo, buscar. Aí vem o versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário. Então existe uma busca. Depois dessa busca existe o contemplar aquilo que você buscou. Então significa que você viu aquilo que você estava buscando. Você buscou a Deus e você viu a Deus. E quando você vê a Deus, você contempla a Deus. E aí continua, quando você contempla a Deus, e aí ele fala, para ver o teu poder, a tua força e a tua glória. Então eu te busco para ver quem você é. Eu te contemplo agora, porque eu te busquei, e agora eu te contemplo. E aí no versículo 3 diz, porque tua graça, o teu amor, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Então olha que legal. Versículo 1, eu vou buscar. Versículo 2, estou contemplando aquilo que eu busquei. Versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida. Qual é o nome disso? Revelação. Uau! Quando eu busquei e contemplei, o que eu vi foi que o teu amor é melhor do que a vida. A partir disso, eu respondo. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Então, o teu amor é melhor do que a vida. Revelação. Por isso, meus lábios te exaltarão. Resposta. A adoração é uma resposta. E ele só pode dar uma resposta se nós vermos. E nós só vemos se nós contemplamos. E nós só contemplamos se nós buscamos esse Deus. Eu queria continuar lá no versículo 7. Diz assim, pois tem sido meu auxílio. Revelação. Uau! Você tem sido meu auxílio. Por isso eu canto de júbilo. Então o nosso cantar de júbilo, o nosso exaltar a Deus, tem a ver com uma resposta que nós estamos dando sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele faz.
Vamos lá, mais um exemplo? Lá em Êxodo 15, do 1 ao 3. Então, ó, entenderam junto comigo o que é revelação? Teu amor é melhor do que a vida. O que é resposta? Por isso meus lábios te exaltarão. Então vamos ser didáticos aqui agora, para vocês não dormirem, porque agora é de manhã. Êxodo 15, 1 a 3. Alguém falou amém. Essa pessoa que falou amém deve estar muito sono. Tipo, ainda bem que ele propôs isso, que eu estava quase dormindo aqui. Tô brincando. Êxodo 15, 1 a 3 diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque... Isso é o quê? Revelação ou resposta? Isso é uma resposta. Eu vou cantar porque... O meu cantar é uma resposta. A quê? Ele continua: porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o seu cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, aqui não está adorando a Deus pelo que ele é. Aqui está adorando a Deus pelas suas obras. E foi muito legal ela ter cantado essa música aqui: Cantarei e contarei as suas obras. Porque cantar e contar as obras dele é uma forma de louvar a Deus. Louvar a Deus por aquilo que ele fez. Só que aí o versículo continua: O Senhor é minha força e meu cântico. Ele é minha salvação. Esse é o meu Deus. Agora já não está mais falando sobre a obra dele. Agora está falando sobre quem ele é. Nós respondemos ao que ele fez. Assim, aqui eles estão cantando e louvando, porque gloriosamente Deus triunfou. Lançou o mar, o seu cavalo e o seu cavaleiro. Ele venceu aquela guerra por nós. E logo depois: Ele é o meu Senhor, Ele é minha força, Ele é meu cântico, Ele é minha salvação. Esse é o meu Deus, e quem Ele é. E aí, por causa de quem Ele é, eles falam: portanto... E aí vai para uma resposta de novo: lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. Então olha, revelação, resposta. Revelação, resposta. Fábio, por que nós precisamos tanto na nossa nação crescer em louvor? Qual é a chave para crescermos no louvor na igreja? Revelação de quem Deus é. Muitos líderes de adoração, e eu entendo isso, mas está errado. Mas eu entendo o clamor. Muitos líderes de adoração mandam mensagem: Fábio, a igreja não engaja quando a gente canta. Fábio, a igreja não canta junto, a igreja é fria. O que eu faço? E eu entendo esse desespero, eu acho que começa com um desespero sobre isso mesmo. Mas o problema é que muitos esperam uma resposta que é: não, é porque o set list você tem que fazer assim, 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 e tal coisa você tem que fazer assim, assim, assado, e ele quer a receita do bolo. E é lógico que o set list influencia, isso tudo influencia. Mas a principal questão é que a igreja precisa crescer em revelação de quem Deus é e saber como responde. Gente, preste atenção numa coisa. Vocês já perceberam a seguinte situação que a gente vê na nossa nação? Em vários lugares do mundo, né? Mas eu vou falar do Brasil. Existe um lado, que é esse lado aqui, tá bom? Esse lado aqui, a gente vê igrejas que são muito maduras nas escrituras, na palavra. São lideradas por pastores que nós admiramos, que nós lemos seus livros, nós ouvimos suas palavras, nós bebemos muito dessa galera. Ela é muito profunda biblicamente. Mas quando você assiste um culto dessa igreja, parece que você está no Polo Norte. Sim ou não? Está todo mundo assim. E aí você vê o outro extremo. E aí o outro extremo, você vai ver que normalmente vira meme na internet. São os cultos muito loucos, com muitas coisas muito absurdas acontecendo, que a gente fica mandando um para o outro, porque é engraçado como que nego está muito maluco nesse tipo de culto aqui. Sim ou não? E aí, o que a gente tenta fazer? Nós precisamos achar um equilíbrio. Não. Porque quando a gente fala que a gente tem que achar um equilíbrio, a gente está querendo dizer assim: nem tão frio, nem tão maluco. Isso está errado. Não é a gente que tem que equilibrar os dois extremos errados. A gente tem que ler o que a Bíblia diz sobre como louvar e adorar a Deus. E seguir o que a Bíblia está dizendo sobre o como que na Bíblia as pessoas adoravam a Deus. E será que na Bíblia se pareciam mais com esse lado ou com aquele lado?
Agora, a gente vai ver esse lado aqui, são tão profundos na palavra, aí você vai falar assim, Fábio, você está dizendo que esses irmãos não adoram a Deus com expressão, porque eles não têm revelação de Deus? Não. Porque você pode ter revelação de quem Deus é, mas você não saber como responder. Ou você ter travas emocionais ou até teológicas. Porque às vezes a igreja, ela sabe como ela deveria adorar a Deus, mas ela não faz com medo de parecer com aquilo lá. Então, para não parecer aquele negócio bizarro, a gente fica desse jeito aqui. Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Precisamos entender como Deus gosta de ser adorado. Não é como o Fábio Bravo acha. Não é um equilíbrio que o Fábio Bravo está propondo aqui. Não. É sobre como Deus gosta de ser adorado e louvado. Então a adoração tem a ver com responder. Fábio, adoração é música? Não. Você pode adorar a Deus de várias formas que não tem a ver com música. Mas música também tem... Muitas vezes a gente vai ver na Bíblia a adoração com música acontecendo. Então, o que eu quero me apegar hoje é falar sobre essa questão do culto coletivo. E ontem, reparando, e hoje novamente, eu fiquei pensando, cara, eu acho que eles estão no caminho certo. E eu quero, em muitos lugares, parece que eu estou indo para poder tacar fogo no gelo. Mas aqui eu me sinto tacando mais lenha na fogueira. E é bem mais divertido quando é assim. É bem menos trabalhoso para o pregador. Então, isso é muito bom. E aí, só mais um exemplo dessa questão de adoração, uma resposta à revelação. Lá em Êxodo 15, ainda, no verso 19 ao 21, vai dizer assim, ó: porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então, por causa daquilo que Deus fez, então Miriam, a profetisa, e irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. Por que elas adoraram a Deus com tamborins e danças? Por causa daquilo que Deus fez. E continua: e Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o seu cavalo e o seu cavaleiro. E a passagem. Então, mais uma vez, se queremos crescer como uma igreja em adoração, precisamos crescer como igreja em revelação de quem Deus é. E revelação não vem por meio das pregações que você ouve aqui. Apenas. Essa revelação precisa ser buscada no dia a dia, dentro do quarto de porta fechada, buscando uma pessoa chamada Jesus, lendo as Escrituras. Eu gosto de dizer um termo que é ruminando a Bíblia, é remoendo cada passagem, é extraindo tudo que é possível daquele texto. Obrigado, meu amigo. Então, isso tem a ver com adoração. Então, o que nós precisamos para ser uma igreja que adora? Ter mais revelação de quem Deus é. E como eu li lá em Salmo 63, versículo 1, ele diz: ó Deus, tu és meu Deus e eu te busco ansiosamente. E meu amigo, não precisa levantar a mão, mas eu queria te fazer uma pergunta: quantos aqui estão buscando a Deus ansiosamente? No original aí também fala sobre zelosamente ou ardentemente. Como que você tem buscado a presença de Deus fora culto? Pensa comigo. Você vai no banco pagar uma... Ninguém mais faz isso, né? Ir no banco pagar conta, ninguém faz isso. Você vai no mercado e você foi para bem mais moderno agora. Você vai no mercado e você vai pagar a sua conta com Pix. Mais moderno, né? Então imagina essa cena. Você está no mercado lotado, uma fila gigante. E aí você vai fazer o pagamento. Você tira o seu celular, você faz o pagamento, você pega suas sacolinhas e você sai. E você andou 10 minutos com a sua sacola, botou no carro, ou pegou seu ônibus, seu Uber, sei lá. E 10 minutos depois, você bota a mão no bolso, ou as mulheres abrem a bolsa e o celular não está lá. Tá ligado aquele frio na barriga vai subindo daqui, ó? Você respira para dentro, ficando tudo gelado dentro. Meu Deus. A minha pergunta é:
Eu não sei aqui em Juiz de Fora, gente, porque mineiro é muito legal. Mas eu sou carioca, gente. Eu não sei aqui, mas no Rio a probabilidade de tu voltar para pegar o seu celular e ele tá lá é abaixo de 0. Aqui não. Eu tenho uma teoria que todo mineiro é salvo. Todo mineiro é eleito, que vocês são tão fofos, vocês falam tão fofinho, que meu Deus do céu. Eu sempre falo que mineiro tem o melhor sotaque do mundo e a melhor comida do mundo. Tá tudo aqui, gente. Vocês são dono disso. Lugar nenhum tira isso de vocês. Eu fui pra Goiânia e o pessoal tentou imitar vocês. A comida fica boa também, mas a de vocês é muito melhor. E o sotaque de vocês é fofo. Vocês podem estar me xingando que tá à vontade de apertar a bochecha. Tinha mulher maltratando a gente no hospital hoje de madrugada. E eu falei assim, cara, mas ela maltrata diferente. O jeito de ela maltratar é fofo, tem um sotaque fofo. Que eu tô com raiva, mas tô amando ela, porque é tão fofinha ela falando. Mas voltando. E aí, onde é que eu estava mesmo? Fui abrir um parênteses, aí eu abri colchetes e chaves, né? E agora... O celular. Aí você vai voltar. E aí, você sabe que a possibilidade de celular estar lá é pequena. Sim ou não? Sim. Mas você volta, sim ou não? Sim. Que a gente vai buscar a humilhação, né? Você tem quase certeza que não vai estar lá, mas você volta. E às vezes seu celular é terrível, é horrível. Velho, não vale nada. Eu tinha um celular tão velho uma vez que eu fui ser assaltado, o cara olhou para o celular. Eu fiz, e não é piada não, eu fiz assim ele. Não, não quero não, o que você tem? Tem dinheiro? Eu, caraca, mano, fui humilhado pelo bandido, mano. Eu, tá bom, desculpa aí, moço, eu vou melhorar. Vou comprar um melhor para ser levado a próxima vez. E aí você sabe que não vai estar lá, mas você vai buscar o celular. Por quê? Porque por mais safadinho que seja esse celular tem valor para você. A ponto de você, mesmo achando um absurdo, voltar lá, porque você sabe que não vai estar, você volta assim mesmo, porque ele tem valor para você. E a Bíblia está dizendo sobre buscar ardentemente, buscar zelosamente. Imagina, você está desempregado há um tempão, e aí o teu telefone toca e fala, então, você tem um salário aqui, tu vai ganhar 20 milzão. Meu Deus, é agora. Agora eu vou fazer meu nome, querido. Ô, Senhor, são 6 anos pagando a dívida com esse dinheiro, mas depois... E aí a mulher vai falar assim, ó, entrevista amanhã às 9 da manhã, hein? Aí você faz o cálculo, beleza. Eu tenho que sair às 7 da manhã para não dar problema, para não chegar atrasado. E aí 7 horas da manhã, quando você vai abrir a porta da tua casa, a chave não está lá, na porta. O que você faz nessa hora? Tipo, carambolas, hein? Chave não está aqui. Uma hora ela aparece. É assim que você faz? Você vai começar a procurar. Aonde você vai procurar? Nos lugares que você normalmente coloca. Um negocinho de chave, só vem em cima da mesa. Aí você não acha, você entra na humilhação. Aí você vai em lugar que você sabe que não vai estar. Mas o desespero te faz ir para lá. Você abre a geladeira. Sim ou não? Você sabe que você está humilhado ali. Mas o desespero pela busca de algo que tem valor para você naquela hora te faz se humilhar. Você vai procurar até dentro do vaso se precisar. Porque você precisa urgentemente. E o ponto central aqui é, busque a Deus desse jeito. Busque a Deus com o mesmo fervor. Com o mesmo não, né? Muito mais. Mas pegando essa comparação, busque com o mesmo fervor que você busca a sua chave. E se humilhando para poder achar ela. Porque vale a pena conhecer mais quem é Deus. Amém? Beleza. Então adoração é uma resposta daquilo que vemos. E o que é louvor, Fábio? Louvor, a palavra louvor significa elogio. E a definição de louvor também é responder, só que de um jeito específico. Então preste atenção, a adoração é algo maior. Lembra na escola quando a gente aprendeu? Toda a primeira aula de matemática, em qualquer série na escola, era união e interseção. Não tinha um negócio desse? A gente já era crente, já estudava interseção desde a escola. Aí tinha 2 bolas assim, aí elas se uniam aqui assim, não tinha um negócio desse? Assim, ó. Fazia um negócio assim, que é A, B, tinha um negócio assim. Então, imagina que tenha um ciclo gigante aqui que é a adoração. E isso vai pegar várias áreas da sua vida. Dentro de adoração,
existe o louvor. Louvor está dentro de adoração. Louvor é uma das formas de você adorar a Deus. E de que forma é essa? De forma física. Então isso significa que você consegue sim adorar a Deus profundamente desse jeito. Então a gente não pode olhar, lembra desses irmãos que estão aqui? A gente não pode olhar para ele e falar, eles não estão adorando a Deus. Eles podem estar adorando profundamente a Deus. Do jeito que eles estão ali naquele culto. Por mais que... eles podem mesmo estar adorando a Deus profundamente. Mas louvando a Deus eles não estão. Biblicamente falando, não é o Fábio que está falando, é a Bíblia. Porque todas as vezes que nós vamos estudar as Escrituras e vemos a palavra louvor, ela está ligado a uma ação física. Que ela pode ser de pular, de dançar, de estender as mãos. Mas ela também pode ser de se prostrar, de ajoelhar. Mas tudo é físico. Não tem um louvor físico que é ficar com postura de adolescente que irrita. Tá ligado essa postura? Eu não consigo fazer muito porque eu sou gordo. E aí o braço não coisa. Mas já viu o adolescente? De má vontade? Que dá vontade. Né? E aí vem pro culto, aí vem, é o que gosta de ficar aqui, ó, assim, ó, a primeira fileira. Só, não é? Os caras que estão chapando estão lá atrás. Na frente tem um que fica ali. Não tem essa expressão de louvor na Bíblia, gente. Ficar de braço cruzado com cara de adolescente chato. Não tem. E nós não podemos louvar a Deus do jeito que a gente quer louvar a Deus. Nós temos que louvar a Deus do jeito que Ele quer ser louvado. Porque Ele nos criou para o seu louvor. E Ele definiu, eu te criei e eu quero que você me louve assim. Só que a gente acha que a gente tem liberdade para fazer coisa que Deus não deu liberdade para a gente. Tipo, não, Deus me fez livre. Para quê? Para tudo, é livre. Ah, tá, então você pode pecar. Ah, não, para pecar não. Então, ser livre não é que ser livre, então vou roubar. Então, não, você não é livre para roubar. Eu sou livre para não louvar a Deus. Não, você não é livre para não louvar a Deus. Eu odeio fazer isso, mas vou fazer. Só porque eu estou com o microfone na mão eu posso. Vire para o irmão que está do teu lado. Eu detesto fazer isso. Vai. Vire para o irmão que está do teu lado e diga: você é obrigado a louvar a Deus. Tendo vontade ou não. Maravilha. Ai, Fábio, é porque eu sou fleumático. Deus me entende. Não entende não. Fábio, é porque eu sou tímido. O problema é seu. E não sou eu que estou dizendo. Fica bravo com a Bíblia. É porque hoje eu não quero. Tá bom. Seu filho quando não quer comer, você fala, então tá bom. Você fala, tá bom, você não quer, mas você vai comer, porque você tem que comer, ponto. Tipo, mas eu não quero louvar hoje. O problema é teu, louva dele. Por quê? Porque ele é digno. Irmãos, se nós aumentarmos a nossa revelação sobre a dignidade de Deus, como eu falei para vocês, a gente faz sala de oração há 14 anos. Você acha que toda vez a gente chega num turno cheio de vontade de cantar? Claro que não. A gente fazia turnos, quando a gente começou na garagem de um irmão. Depois a gente foi promovido e pegamos um bar. Desculpem, cristãos evangélicos, mas era o que nosso dinheiro na época conseguia pagar. O cara cobrava R$50 e mesmo assim a vaquinha era forte para conseguir pagar. E eu não estou brincando. E a gente fazia um bar que era tipo era um bar que tinha uns... como é que é o nome, meu Deus? Era bar do blues. É tipo um bar que tinha um palco que tinha show de rock e essas paradas. Então quando a gente chegava lá era bem legal, que o banheiro, para o homem fazer xixi era nojento. Tá ligado? O homem que não precisa encostar em nada. Era nojento para o homem lá. O cara que tinha que limpar,
Ele era o mais drogado que tinha, que era o cara lá do próprio lugar. Aí a gente chegava, o fundo, a gente não podia nem ficar postando muito, na época era Facebook, nem postando muito, porque o fundo de quem estava tocando era um monte de garrafa de Red Label, de Skol, as mesinhas que ficavam, o somzinho que a gente botava era da Brahma, aí ficava grandão, Brahma Chopp. O chão era cheio de bituca de cigarro e maconha. Era um lugar delicioso. Você acha que a gente queria estar lá? Ar-condicionado, vocês já entenderam que não tinha, né? E eu estou falando de Rio de Janeiro. O ventilador não funcionava. Funcionava um que fazia mais barulho do que todo equipamento de som potente que a gente tinha, que era um sonzinho de casa, tá ligado? 3 em 1, é mais antigo, quem é da antiga deve lembrar. A gente tinha que desmontar aquilo toda vez, quintas-feiras, e levar lá, montar tudo e botar. A gente não tinha dinheiro para comprar bateria, a gente não tinha dinheiro para comprar um carrom. Então o nosso carrom era um balde de maionese, daqueles grandão, era isso, tem foto até hoje. E aí, teve um dia que a gente conseguiu comprar um microfone, ó. Só que eram 3 cantores. E aí cantava assim, ó, um cantava um pedaço. Sabe o que a gente estava fazendo essa loucura? E a gente fez isso por 4 anos, só nesse lugar. Fora as outras furadas que não vai dar para abrir aqui, senão a gente vai virar vigília. A gente estava lá só porque ele é digno. Ele merece que a gente estivesse lá. Eu lembro de turnos que eu fui com o Dani, que a gente brigou no caminho de ir pro turno. Tá ligado? Casal briga, né, gente? Então, era uma delícia a gente chegar pro turno, e quando a gente chegava, um não queria nem olhar pra cara do outro, a gente tinha que fazer um turno. E o melhor, tinha ninguém para assistir. Ou seja, se a gente não fizesse, ninguém nem ia saber. E esse turno que a gente estava fazendo nem era na nossa sala de oração. Era na sala de oração do Mike Du, que era um amigo, que era de outra cidade, que a gente tinha que viajar. Viajar não, né? Mas a gente tinha que ir 50 minutos de casa até lá. E a gente tinha a chave da porta, era 3 horas da tarde de terça-feira. A gente entrava, não tinha nada lá. Tinha um teclado Sandy Júnior. E aí o negócio era tão deprimido, só a gente ali, tristão, que eu botava um violão, eu pegava o bumbo da bateria, porque lá tinha bateria, lá era chique. Aí eu pegava o bumbo da bateria, botava no pé e ficava tocando violão, batendo no bumbo com o pé e cantando. E a gente chegava lá, não tinha ninguém, não tinha ar-condicionado. E a gente estava brigado. E a primeira vez que isso aconteceu, eu liguei para o meu pastor na época e falei, cara, não vou fazer o turno. Aí ele, por quê? Cara, porque eu estou brigado com o Daniele e eu acho que vai ser hipocrisia eu fazer o turno brigado com o Daniele. E aí ele falou uma coisa muito fofa, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, você brigou com o Daniele? Briguei. Mas aí o que Deus tem a ver com isso? Calculando bem, nada. Né? Então, você não vai dignificar a Deus, que é digno, porque você arrumou uma briga com tua mulher. Assim, não é hipocrisia não, querido, só vai, faz seu turno aí. E aí eu aprendi, Deus é digno. E digno significa merecedor. Deus merece. Não só na hora que eu estou feliz e a fim de fazer o turno. Deus merece que eu esteja numa sala de oração vazia, brigado com minha esposa. Ele merece que mesmo assim a gente levante louvores a Ele. Amém? Ele é digno. Ele merece. Ele merece. Precisamos entender o valor que Deus dá para o momento de música no culto. Não é um momento de, dá para chegar atrasado, mas eu vou pegar a parte mais importante que é a palavra. Não. Estão ligados que não vai ter pregação na eternidade, né? Vai ter adoração, né? Fábio está querendo dizer que a música, a hora da música é mais importante do que a palavra? Não. Eu estou querendo dizer que o momento da música não é menos importante que o da palavra. Se você quiser botar alguém na frente aí, só com certeza a adoração com música coletiva é importante. Porque isso é algo que a gente vai fazer para sempre. Mas existe essa cultura do faz uma musiquinha aí de fundo. Já ouviu isso, não já? Vai fazendo a musiquinha aí para o pessoal ir chegando. Não. Música não pode ser tratada desse jeito. Música não é entretenimento. Você não está num show do mundo. Deixa a música ambiente aí tocando para entreter a galera.
isso aqui que a gente faz é sério demais. Quando a gente reúne essa quantidade de pessoas juntos, coletivamente, para cantar para Jesus, isso tem um poder que vocês não imaginam que tem, gente. Poder para mudar a atmosfera de um lugar. Irmão, a gente foi nesse lugar desse sala de oração que eu falei, que a gente ia 50 minutos viajando, era dentro de uma zona de prostituição, lá do Rio de Janeiro, bem conhecida, chamada Vila Mimosa. E é a maior zona de prostituição da América Latina. E na época da Copa do Mundo de 2014, 14? Foi a Copa do Mundo? Foi, né? A gente começou a fazer os turnos lá, nesse lugar. E aí, os jornais todos estavam assim, é esperado não sei qual o movimento aumentar não sei quantos %, porque vai vir muito gringo, e aí é tipo uma parada meio que, como é que é o nome? Turística. Então é o turismo sexual, né? Então era esperado esse aumento. E o que a gente foi fazer lá? A gente começou a cantar todos os dias naquele lugar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por um mês antes da Copa. E aí, em 15 dias que a gente estava lá, uma mulher, uma prostituta, entra naquele ambiente da sala de oração, desesperada, e fala assim: eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim: por quê? Porque as minhas amigas, que também são prostitutas, estão todas indo embora e o cafetão quer matar a gente. Mas o que vocês fizeram? Nós vimos um homem de branco andando por aqui. E eu não sei quem era, mas eu não consigo mais fazer o que eu estava fazendo. E minhas amigas também não. 15 dias, cantando, fazendo aquilo que a igreja acha que é só oba-oba para começar o culto ali, para entreter. Cantando para Jesus. Um mês se passou, e você consegue achar isso até no Google. O jornal O Globo, escrito a manchete: Vila Mimosa, durante a Copa, fica às moscas. Não só não aumentou, como caiu muito o turismo lá. Música, cantar música. Fábio, mas a gente tem que orar. Então, música boa, música bíblica, é uma oração cantada. Ou você acha que tem diferença de eu falar: Senhor, venha sobre esse lugar, e fazer: Senhor, venha nesse lugar. Não, esse não é tão poderoso. Você colocou melodia. Tipo, não tem o menor sentido. Nossa música precisa ser uma oração cantada. Amém? Então devemos louvar Ele, porque Ele é digno. Teríamos tantos outros motivos, mas o principal deles, porque Ele merece. Toda vez que você entrar nesse lugar, coletivamente, é lógico que existe o louvor que você vai fazer na tua casa, que louvor é elogio, você pode louvar Ele de várias formas, mas eu quero pegar esse contexto do nosso culto público. Meu amigo, você não pode mais chegar nesse ambiente com preguiça de louvar a Deus. Mas se chegar, problema é... Aleluia. Ele continua sendo digno. Fábio, mas eu perdi um parente. Ele continua sendo digno. Fábio, mas eu perdi meu emprego hoje. Ele continua sendo digno. Eu lembro uma vez quando eu fui ministrar, e um pouco antes de subir para ministrar, eu recebi uma ligação que minha avó tinha falecido. E eu tenho certeza que se eu falasse com o pastor da igreja, eu ia falar: cara, não vou poder ministrar. Minha avó acabou de falecer, e era uma avó próxima, ela morava comigo desde criança, era como uma mãe. E ele me liberaria para ir. E era o que eu tinha, a primeira coisa que eu pensei em fazer. E quando eu estava indo falar com esse pastor, Deus falou comigo: eu continuo sendo digno mesmo no falecimento da sua avó. E eu não estou criando uma doutrina de que se isso acontecer com você, você tem que... Não. Eu acho que Deus se agradaria se eu fosse lá também acolher meus pais e tudo mais. Mas ali Ele me pediu isso. Assim, vai e canta o que você já ia cantar. E aí quando eu fui olhar as músicas que eu tinha separado, era só músicas exaltando a bondade de Deus. De um Deus que tinha acabado de levar minha avó. E Ele é digno a si mesmo. Eu estou aqui pregando, e volta e meia minha esposa vem na minha mente. Ela está lá no hospital. Será que ela está com dor? Será que ela está sem dor? Como será que ela está? Notícias, meu Deus. Ele é digno. Quando ela estava passando mal agora, ela olhou para mim e falou assim: caraca, amor,
eu tenho que ir lá, eu tenho que pregar. E aí ela olhou para mim assim, e ela estava cheia de dor, mas ela olhou para mim com o maior sorrisão e falou assim, vai porque ele é digno, e você precisa dizer isso para as pessoas. E aquilo me renovou tanto, assim, é isso, Deus está cuidando dela lá. E se eu falasse com os pastores da igreja, cara, eu não vou conseguir pregar hoje, deixa eu ficar com minha esposa, eu tenho certeza que eles falariam, cara, tudo bem, acontece, não está sob o nosso controle, mas ele é digno. Amém? Mas quando que nós devemos louvar a Deus? Salmo 145:2 fala que todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Todo dia, para sempre. Todo dia, para sempre. Repita comigo, todo dia, para sempre. Todo dia, para sempre. Salmo 146:2, louvarei o Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não importa a situação, se você está feliz, se você está triste. Já viu? Muita gente acha que a adoração é a música triste do culto. Louvor é a música alegre do culto. Isso não tem nada a ver. Você pode louvar a Deus com um choro nos seus olhos, cheio de angústia no seu coração, mas louvando porque Ele ainda assim é bom. Um exemplo disso está lá em Atos 16, 22 a 26, que diz assim, está falando sobre o episódio que Paulo e Silas foram presos, e diz assim, a multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram espancá-los com varas. Eu queria que você imaginasse a situação. Eles são presos, rasgam-lhe as roupas, mandam espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu os seus pés ao tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eles estavam sendo espancados, humilhados, presos, envergonhados, e naquele ambiente eles estavam levantando louvores a Deus. É louvar a Deus o tempo todo. Joséfo, que é um historiador muito conhecido, ele relata que enquanto os cristãos esperavam a entrada dos leões nas arenas do Coliseu para serem devorados por esses leões, eles costumavam cantar tão alto, aqueles caras que sabiam que iam morrer naquela hora, comido por leões, com uma arena inteira olhando, eles tinham certeza de sua morte. E Flávio Joséfo diz que eles cantavam tão alto, de maneira tão triunfal, que o seu cântico superava o rugido dos leões e os gritos dos espectadores sedentos de sangue. A galera estava querendo ver sangue, gritando, os leões rugindo. Não sei se já tiveram oportunidade de ver um leão rugindo de perto. É assustador. Lá no Rio tinha um zoológico, e eu vi isso quando eu tinha uns 13 anos, eu nunca mais esqueci. Eu estava do outro lado do zoológico. E quando o leão rugiu, dava para ouvir como se estivesse do teu lado. E todo mundo que estava no zoológico saiu correndo de onde estava para poder ver o leão rugindo. Que é um negócio que bate lá dentro, assim, de tão poderoso que é. E o cântico daqueles mártires, seus últimos atos eram cantar louvores a Deus, porque Ele é digno. Amém? Por fim, eu queria falar sobre como nós devemos louvar a Deus. Ok, Fábio, nós precisamos louvar porque Ele é digno. Louvar é uma resposta à revelação de quem Ele é, e louvar é uma resposta física. Mas como louvar? Qual o jeito certo de louvar? E existe uma passagem que é a minha passagem favorita da Bíblia, que está escrito lá em Salmo 150, versículo 2. É a passagem que mais me confronta todos os dias. E ele diz assim,
Louvai-o segundo a imensidão da sua grandeza. Feche seus olhos e pensa nessa frase por 30 segundos. Louve, você deve louvar, segundo a imensidão da grandeza de Deus. Louvai-o segundo a grandeza significa que a qualidade e a intensidade do seu louvor, de como você louva Ele quando vem aqui, por exemplo, deve se equiparar ao quanto Deus é grande. Será que é possível? Deixa eu dar alguns dados sobre a grandeza de Deus, só para você ver sobre o que a gente está falando. A Bíblia diz, lá em Isaías, que Ele mediu as águas do universo com a concha de sua mão. Faz assim com a mão. Agora faz assim, porque é na concha. Toda a água do universo cabe na concha de sua mão. Diz que Ele mediu a extensão dos céus a palmos. Os astrônomos dizem que se nós voássemos, preste atenção nisso, a nossa cabeça não consegue captar, mas vamos tentar. Os astrônomos dizem que se nós voássemos na velocidade da luz, isso é 300 mil quilômetros por segundo. A gente não consegue imaginar, né? Mas tenta. Se nós voássemos a 300 mil quilômetros por segundo, demoraria ainda assim 92 bilhões de anos-luz para nós darmos uma volta no universo observável. E Ele está dizendo que Ele mede os céus a palmos, que toda a água do universo, o planeta Terra a gente sabe que a maior parte é água. O universo todo, toda a água, cabe na concha de sua mão. Diz que Ele pesa o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças. Para Ele, Isaías 40 diz que para Ele as nações são como uma gota em um balde, um pó das balanças. Ele considera as ilhas um grãozinho. Isso está lá em Isaías 40, 12 a 15. Ele abriu a porta do mar e delimitou até onde a onda podia quebrar. E também diz lá em Salmo 47, 4, que Ele conta o número de estrelas que tem no céu e chama cada uma delas pelo nome. Mas tem um dado que eu descobri que é impressionante. Você sabia que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos do mundo todo? Imagina se você pegasse um punhado de areia e eu falasse, vai, conta aí grão a grão. Quanto tempo você demoraria para contar? Agora imagine se em todas as praias e desertos do mundo existem mais estrelas no céu do que areias. E Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Voltando a Salmo 150, o seu louvor, o meu elogio a esse Deus precisa estar equiparado ao quanto Ele é grande. Entendeu o desafio? Entendeu que não dá mais para ficar indiferente no momento de louvor? Fábio, é possível a gente louvar Ele segundo a grandeza dEle? Cara, eu posso estar muito errado, mas eu acho que não. Mas tudo que eu tenho a fazer é louvar Ele de forma mais intensa cada vez que eu louvar Ele de novo. Hoje à noite vocês vão ter um culto aqui. Sim ou não? Vocês têm que vir pendurado nesse negócio ali, ó.
Você tem que quebrar essa câmera, tô brincando. Pegar tão feliz a câmera assim, jogar a cadeira pro alto. Fábio, mas a Bíblia não fala que tem na Bíblia jogar a cadeira pro alto. Não fala que você tem que escovar o dente. Aliás, fica a dica. Como cada um responde, se a tua resposta não é antibíblica, eu fiquei tão feliz que eu vi a Deus, dei um soco na cara do irmão que está do lado. Pô, e não, né, mano? Que aí você está ferindo um princípio bíblico. Mas se você rodou, girou, jogou cadeira pro alto, caiu no chão, tremeu, sei lá o que você fez, mano, é a sua resposta, a revelação que você tem de Deus. Agora, você precisa ver se o que está motivando você a dar essa resposta é revelação ou se é emoção. Porque emoção é perigoso. Mais do que a frieza. Lembra dessa igreja daqui? Porque a frieza a gente bate o olho e vê que é frio. A emoção a gente bate o olho e é muito parecido com o que é verdadeiro. E aí você pode se enganar, e você pode enganar as pessoas que estão à tua volta, e pode ser um ambiente de engano, onde parece ter revelação, mas só tem emoção. O que deve promover a nossa resposta é a revelação. Agora, se você tiver revelação, mas se você não tiver vontade, aí é problema seu, você vai ter que louvar a si mesmo. Com tudo que você tem. Precisamos esquecer em revelação, para não sermos uma igreja emocionada. Sabe uma coisa que me incomoda? Jesus. Só estou falando isso porque a Daniela não está aqui. Senão ela já ia estar me olhando tipo assim, amor. Aí o caminho de volta das viagens sou eu ouvindo, amor, aquele exemplo que você deu, amor. Mas estou aproveitando que ela não está aí, né? Ninguém conta nada para ela. Mas dos momentos que a gente consegue ver quando é emoção e quando é revelação, e óbvio, a pessoa fala, agora você é o julgador. Dá para ver algumas vezes, muitas não dá. Mas quando você está cantando letras profundamente sérias e profundas, e a expressão não tem a ver com aquilo que está sendo cantado. Gente, tem gente cantando com alegria, rindo, pulando e fazendo um trenzinho, cantando que ruge o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Faz sentido com o que está cantando? É a mesma coisa que a gente começar a cantar aqui. Vamos louvar a Deus. E o louvor que a gente está cantando é, sei lá, não me veio nenhuma música na cabeça, mas nos rendemos, sei lá, nos rendemos à sua gloriosa majestade. A pessoa está pulando. Cara, o ambiente não está pedindo para você pular agora. O ambiente está pedindo para você se prostrar. E se prostrar também é uma expressão de louvor. Mas às vezes a gente está cantando, queremos o teu nome engrandecer. Você pode cantar isso aqui vibrando, você pode pular cantando isso, meu amigo. E agradecer-te, porque como você agradece pela obra que Deus fez na tua vida, que te tirou do inferno e te trouxe para a luz, mano, é você que tem que dizer como é que é essa tua alegria. E aí você pode cantar, queremos o seu nome engrandecer, pendurado nesse teto aí, por mais que ela seja uma música devagar. Porque não é sobre a música devagar ou a música rápida. É sobre qual é a mensagem que a gente está cantando. E agradecer-te por tua obra na nossa vida. Você pode cantar isso deitado no chão, chorando. Você pode cantar isso pulando. Fábio está falando que fazer trenzinho é errado. Mano, você quer fazer trenzinho porque vocês estão muito alegres, porque vocês viram o Deus que é bom e alegre, que cuida de vocês. Faça trenzinho, faça ônibusinho, faça Uberzinho, faz o que você quiser, gente. Entende que o fundamento é revelação de verdade de quem Deus é. Amém? Tamo junto? Salmo 29, 1 e 2 diz, tributai ao Senhor, seres angelicais,
Gente, o que significa tributar? Já pararam para pensar nisso? Tributo. O que é tributo? É algo que a gente tem que pagar. Ah, mas eu tenho minha liberdade, então. Não tem. Tributar ao Senhor. Pague ao Senhor glória e força. Pague ao Senhor a glória devida ao seu nome. Essa é outra passagem que é louco. Pague a Ele em louvor a glória que Ele merece. Não é tipo o cartão de crédito que tu paga o mínimo, tá ligado? Tipo, veio o cara, vou pagar tem esse negócio de pagar o mínimo ainda? Eu não tenho cartão de crédito, gente. Tem ainda, né? O pessoal ainda paga o mínimo. E a gente quer pagar o mínimo às vezes. A Bíblia está dizendo, tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Aquilo que Ele merece receber. Já viu o sommelier de culto? Tá no culto aqui, ó, todo mundo adorando a Deus. E tá o sommelier aqui de culto aqui, ó. Eu acho que esses jovens e adolescentes estão adorando a Deus. Fiquem comigo. Eu acho que esses jovens e adolescentes estão adorando a Deus na alma. Aqui vocês nunca ouviram isso, mas vocês já ouviram isso lá fora? Sim ou não? A pergunta é, como que tira a alma para poder louvar a Deus? Espírito, alma e corpo. Ipa, hora de louvar a Deus. Espera aí, só deixar a alma aqui, ó. Vamos lá, só o espírito e corpo agora, porque não pode louvar na alma. E aí Davi diz, ó minha alma, louve ao Senhor. Não, Davi, não pode. Com a alma, não. Louvai com todo o seu ser. Louve com seu corpo, louve em espírito, louve com sua alma. Louve com sua alegria, louve com seu pulo. Mas não adianta nada você pular diante de Deus. E na segunda-feira você... Essas coisas que Daniela briga comigo depois. Tem um fundo de verdade? Sim. Porque se o louvor da igreja não é por meio de revelação, mas de emoção, segunda-feira tua vida está a mesma. Por outro lado, você não louva a Deus como você louva para a sua vida mudar. Você louva Ele porque Ele é digno. E Ele é tão bom que Ele ainda muda a sua vida conforme você vai louvando a Ele. Meu Deus. Eu não podia ganhar nada em troca. É só pela dignidade dEle. Minha vida podia continuar uma porcaria no dia seguinte. A gente tinha que louvar Ele. Então esse negócio de estar louvando assim, mas a vida não mudou, não faz sentido. Porque você não louva a Deus para a tua vida mudar. Você louva a Deus porque Ele merece. E obviamente que se você fizer isso com revelação, Ele vai te transformando a imagem e semelhança dEle. E você vai começando a mudar sim. Se não houver nunca uma mudança, pode ser que seja detectado com o passar do tempo, não em um culto, mas com o passar do tempo, que aquele irmão é só emocionado. Estamos juntos? Você não pode dar a Deus o que você quer dar. Caim e Abel ofereceram uma oferta a Deus, sim ou não? Deus aceitou a dos dois? Não. Porque Deus não é obrigado a receber o que você quer dar. Ele recebe o que Ele quer receber. Eu não gosto de levantar a mão. Problema é seu. Eu não gosto de dançar. Vamos lá, para depois da Daniela não brigar comigo. Tem ministério de dança aqui? Não. Ok. Não, mas vocês vão. Eu tô bonzinho, gente. Já fui mais pesado com isso. Vamos lá. Ministério de dança. Eu bati muito nessas meninas na vida, gente. Oxi. A pessoa chata com o ministério de dança era eu. Só que com o passar do tempo eu vi que eu estava batendo do lado errado. Sabe por quê? Porque muita gente aqui bate no ministério de dança. E merecem um pouquinho mesmo. Mas, porque o ministério de dança tem um negócio legal, né? Porque sempre tem um negócio que vai, mas sempre volta, já viu? Sempre. É uma regra da dança da igreja. Se foi, volta. Sempre volta. O passo nunca acaba aqui e faz outra coisa. Sempre vai voltar. Tudo que vai, volta. É uma premissa do ministério de dança, de qualquer igreja. É porque essas coisas que eu tenho 5.000 figurinhas minhas fazendo essas coisas. E aí, eu fiquei criticando essas meninas da dança.
Porque chamam de dança profética. Uma vez eu perguntei para uma menina: o que você está profetizando com essa dança? Ela... Mas a igreja setorizou coisas que a gente não deveria ter setorizado. Quer ver? Ministério de intercessão. Para que serve o ministério de intercessão na igreja? Não é para ter meia dúzia de véia orando lá, que é sempre mulher e sempre mais véia. O pessoal tá rindo, tipo assim, lembrando da galera daqui, né? Tipo assim, tem mais véia mesmo. Desculpa, gente, tô falando véia com todo respeito, eu amo idoso. Agora tem que provar isso. Eu era bancário, olha a minha cara de bancário. Eu trabalhava no Bradesco, no caixa. E eu só ficava no caixa dos idosos, porque eu amo velhinho. E é verdade, tá? Tem que passar esse pano aí, porque eu falei velho, né? Mas eu amo velhinhos. E onde é que eu estava? Na intercessão. A função do ministério de intercessão não é elas ficarem intercedendo lá e a igreja chega aqui, ó, sem orar nada e fala: isso não é meu trabalho. Intercessão é para toda igreja. Oração é para toda igreja. Sabe para que serve o ministério de intercessão? E pode ter um ministério de intercessão na igreja? Para inspirar a igreja inteira a orar. Não é para a gente largar na mão dela, tipo assim, véia que ore aí, e esse não é meu chamado. Não é isso não. Essas senhoras, que normalmente são senhoras, isso é um problema, porque não tem homem nesses lugares, não tem jovens nesse lugar, como se homem e jovem achassem que a oração não vale nada, só as mulheres mais velhas. Elas deveriam estar aqui, ó, influenciando vocês e vocês aprendendo com elas a serem pessoas de oração e de intercessão. É para isso que serve. Sabe para que serve o ministério do louvor? Não é para ficar aqui e só a gente ficar louvando a Deus e ficar vocês tudo parado olhando. Tipo... A gente está aqui para inspirar vocês a louvarem a Deus junto com a gente. Porque quem deve louvar a Deus? Todo cristão. Todo mundo que tem o Espírito Santo precisa adorar a Deus. Não é só a gente. Só que se você, que não tem nada a ver com a música, descobre que o ministro de louvor da tua igreja não tira tempo para adorar a Deus com música em casa, você não ia ficar meio ofendido? Tipo, tá servindo na igreja, mas em casa não faz. Mas é porque você era para fazer também. Porque essa função não é dela só porque ela é do ministério de louvor. Louvar é uma função de todo cristão. Amém? Assim como a intercessão também é. Então esses ministérios podem existir para inspirar a igreja, para a igreja amadurecer, e a igreja toda ser uma igreja intercessória, a igreja toda ser uma igreja que entendeu o louvor, a igreja toda entender o serviço, tem uma equipe de serviço, amém pela equipe de serviço, mas essas pessoas, vocês devem olhar para essas pessoas e não só bater palma para ele no final de conferência, que sempre tem, vamos aqui bater palma para a galera que ajudou na conferência, todo mundo, tipo, e na próxima conferência tu não faz nada de novo e só agradece por quem fez. A ideia é falar assim, mano, esse cara serve com alegria, mano. Todo dia que eu chego aqui, o cara me dá um bom dia tão gostoso lá na frente. Eu quero ser essa pessoa que vou dar esse bom dia gostoso para os outros agora. É para isso que serve os ministérios da igreja, para a gente crescer junto em todas essas áreas. E a adoração é uma delas. Voltando para a dança. Então eu bati muito tempo nas meninas da dança. Só que o problema é que eu estava batendo do lado errado. Porque eu estava me juntando a um monte de gente que não dançava e criticava quem dançava. Com todos os erros que podem acontecer no ministério de dança, no fim das contas eles estão dançando para Jesus e você não. E se você for analisar quem está mais errado, é um cálculo fácil de fazer quando a gente lê na Bíblia, escrito 1 Crônicas 13:8, dance e cante com todo o vigor. Fábio, mas eu não sei dançar. O problema, Deus sabe, Deus que te criou, não foi? Em um ele colocou um talento e outro ele colocou outro. Quem não sabe dançar nada aqui é bem pagamico. Então, Deus te criou, meu parceiro, sabendo que você ia pagar mico quando dançasse para ele. Mas isso não te livra de ter que dançar para ele, assim como o cara que dança bem. Assim como quem canta. Todos temos que cantar para Deus. A gente vai ver isso várias vezes na Bíblia. Não no microfone. Mas todos têm que cantar para Deus. Precisamos ser uma igreja que dança para Ele. Mas eu vou pagar mico. Pague mico para o seu Deus. Ele é digno do seu mico. Ele é digno da sua vergonha.
Tem várias passagens de dança. 2 Samuel 6,14. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Salmo 149,3. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem a Ele música. Estamos juntos? Precisamos de revelação. E revelação a gente pode buscar de várias formas. Entrar no quarto, fechar a porta, se relacionar com Deus, ler as Escrituras, estudar livros, ouvir pregações, viver vida de igreja. A igreja, Cristo é revelado no meio do corpo. Eu fui abençoado hoje com o coração desses irmãos que eu conheci ontem. Do Daniel, do Wesley, que quando eu falei a questão que eu estava lá com minha esposa, em momento nenhum eles me botaram pressão. Ah, mano, mas se vira aí, bicho. O evento tá lá e a galera vai estar lá, dá teu jeito. Eu ainda falei, mano, eu vou pregar, mas tem como Dani não vai estar, tem como outra pessoa fazer a música. Aí não, tranquilo, tá de boa. E isso revela Cristo de forma tão simples. Tipo, Deus é amoroso. Eu me senti amado. E isso a gente vê relacionando com pessoas. Então, se você quer ter revelação de quem Cristo é, para crescer em adoração, mas você é alguém que não recebe ninguém que está aqui na sua casa e não vai para a casa de ninguém comer um churrasco, tem um problema aí. Está faltando uma boa parte de uma revelação de Deus, que vai ser revelado no meio da comunhão da igreja, das mesas, nas casas. Amém? Tamo junto? Queria chamar a pessoal da música. Desculpa, qual é o seu nome? Esther. Queria chamar a Esther. Daniel vem também. Eu queria que a gente louvasse a Deus da forma que você entender que Deus merece, não da forma que você quer. Louve a Deus como você acha que Deus merece ser louvado. Amém? Quem aqui... Deixa eu fazer mais uma pergunta, antes de vocês conversarem. Olha para mim. Quem aqui... Preste atenção na pergunta. E eu não estou batendo nessa pessoa não, tá? Porque por incrível que pareça, eu sou assim. E eu falar sobre esse assunto, outro assunto que eu falo muito é sobre dons. E eu falar sobre isso é uma pegadinha de Deus para mim. Porque eu também sou. Quem é racional, muito lógico, não gosta de emocionalismo, está sempre alerta com isso. Quem tem esse perfil? Dessas pessoas, falem a verdade agora. Quantos de vocês que são assim gostam de ler? Gostam mesmo de ler? E que são mais podadas? Cadê? Mãos. Calma aí, querido. Vê se dança pra Deus, pô! Vamos louvar a Deus, gente? Porque Ele é digno e Ele merece? Salmo 96, 1 e 2 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Salmo 98, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos, cantai louvores, louvai ao Senhor com harpa e com voz de canto, com trombetas, exultai diante do Rei. Salmo 146, louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Salmo 104, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. Ele é digno de receber o nosso louvor, então vamos louvar Ele juntos, amém?